E aí galera, beleza? Meu nome é Sinclair, eu sou professor de Geografia e esse é mais um vídeo do canal Geografices. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a geografia em si. Parece que dentro da geografia há dois extremos. De um lado, parece que a geografia fala especificamente do meio ambiente, quando está falando de solos ou de rochas, ou de clima, ou de vegetação, a gente está lidando com um lado da história, ou da geografia no caso. E no outro extremo, a gente está falando sobre economia, sobre política, sobre cultura. Então, parece que são dois assuntos, em um primeiro momento, não parecem relacionados, né? O que tem a ver, a gente está falando sobre tipos de rochas com a questão geopolítica da relação entre os países. A realidade é que, sim, existe muita coisa relacionada. Na realidade, dentro da geografia, a gente tem duas vertentes. A gente tem a geografia física e a geografia humana. A geografia física, ela está interessada principalmente em estudar a relação do ser humano com o meio natural onde ele vive, né? A relação do ser humano com o clima, a relação do ser humano com as formas de vida, animais, vegetais e o meio ambiente de uma forma geral. Enquanto que a geografia humana parece que está mais interessada em lidar então com as relações sociais no espaço, né? Então, a relação entre os países, entre territórios, enfim. Mas a grande questão é, na verdade, para você entender um, você precisa entender o outro, né? Então, eu já falei em vídeos anteriores que a geografia é a ciência que estuda o espaço. O espaço é aquele lugar onde estamos, certo? E isso envolve, então, tanto o meio natural quanto o meio cultural, o meio construído pela humanidade, tá? E para esse meio construído surgir, ele precisou vir do natural, ok? Quando, então, por exemplo, eu estou falando sobre, sei lá, sobre solo, aprender sobre o solo é essencial para a gente poder entender como se dá a relação do ser humano com o solo, certo? Para isso, então, por exemplo, se eu for falar sobre deslizamento de terra, tá? Eu preciso explicar toda a dinâmica do solo, toda a dinâmica das chuvas, do relevo, para explicar o que acontece nesse deslizamento. Por outro lado, o deslizamento afeta a vida das pessoas, né, principalmente as que vivem onde ocorre esse tipo de evento. Aí a gente já está começando a ligar com com o outro lado da geografia. Aquelas pessoas não foram morar lá à toa. Há toda uma dinâmica social, porque é uma área de risco. O que leva as pessoas a irem morar em uma área de risco? Né? Então são fatores econômicos também, são fatores políticos. Afinal, o que o poder público faz ou deixa de fazer para aquelas pessoas morarem lá? O que está sendo feito para evitar ou incentivar que aquelas pessoas vivam lá? Então, está interligado, como vocês conseguem notar aí. No outro extremo, o que é o tipo de rocha vai ter a ver com política? Se eu estou falando, por exemplo, da relação dos Estados Unidos com os países do Oriente Médio, relações políticas e relações comerciais, a gente sabe que envolve principalmente o petróleo. Aí levanta outro questionamento, afinal, por que só tem petróleo, ou por que tem petróleo em maior quantidade em países do Oriente Médio do que em qualquer outro lugar do planeta? Para isso, a gente precisa entrar na parte física, na parte ambiental, para a gente entender como se formou o petróleo, como que acontece para ter petróleo, principalmente lá, em vez de ter em outras regiões aí em maior abundância, né? Então, isso acaba determinando algumas relações, tá? Quanto mais a gente se aprofunda na geografia, mais a gente percebe que está tudo interligado. E é justamente essa a proposta da geografia, é tentar entender essas relações, é perceber que o mundo ele não está em caixinhas, né? Na hora de se aprender e de se ensinar, a gente ensina separadinho para ficar mais fácil de compreender. Mas quando a gente está na realidade, quando a gente está no mundo de fato, a gente percebe que está tudo interligado, certo? Não há como estudar um lado sem estudar o outro, ok? Por isso,
não existe um mais geográfico que o outro. Tanto a geografia física quanto a geografia humana, apesar de serem campos que exigem métodos de metodologias de pesquisa diferentes, exigem conhecimentos diferentes, estão completamente relacionados, tá? Enfim, eu fiz esse vídeo porque muitas vezes surge o questionamento: nossa, mas isso parece ciências, isso parece história, né? Parece que nada acaba parecendo geografia. Às vezes nessa tentativa de contemplar tudo, parece que a geografia contempla nada. Mas entenda que a geografia, então, ela estuda as relações, certo? Ela vai estudar a nossa relação como seres humanos entre nós no espaço e a nossa relação com o espaço. E quando eu falo espaço, é aqui, é onde a gente vive, tá? Onde é o palco onde acontecem essas ações, certo? Espero que tenham gostado. Vou pedir, como sempre, para vocês compartilharem. E é isso aí, gente. Valeu!